Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Alexander Whitmore, herdeiro de uma vasta fortuna e CEO do Império Whitmore Industries, parecia ter tudo: dinheiro, influência e uma vida de prestígio que poucos poderiam imaginar. No entanto, por trás de seus ternos sob medida e carros luxuosos, um vazio persistente o atormentava. Ele sonhava em constituir família, mas, aos 38 anos, um exame médico recente revelou uma verdade que nenhum tratamento poderia apagar: ele era infértil. Essa revelação mergulhou Alexandre num abismo de solidão. Os rostos das mulheres que ele amara, daquelas que ele cortejara, misturavam-se a uma dor silenciosa que nenhuma nota conseguia aliviar. Ele se sentia incompleto, preso à sua própria incapacidade de ser pai. Foi neste contexto que o destino entrou em cena na forma de Naomi Carter, uma jovem negra de olhos verdes intensos e um sorriso radiante. Naomi não era rica, mas possuía algo que o dinheiro não podia comprar: uma coragem silenciosa e uma autoconfiança que iluminavam qualquer ambiente em que entrasse. Quando seus caminhos se cruzaram em um evento beneficente, nasceu um vínculo inesperado: humor, compreensão e admiração mútua. O que ninguém poderia prever era que Naomi, com alguns gestos simples e graças a uma intervenção médica improvável, ofereceria a Alexandre o que ele pensava estar perdido para sempre: a possibilidade de ser pai. Mas não apenas de um filho, de gêmeos, crianças que pensávamos terem saído diretamente de um conto de fadas, improváveis e milagrosas, destinadas a transformar suas vidas para sempre e desafiar todas as expectativas. O encontro deles marcaria o início de uma jornada onde riqueza, amor e milagres se entrelaçariam. Onde Alexandre aprenderia que algumas bênçãos estão além da imaginação mais louca, e onde Naomi se tornaria muito mais do que uma amiga ou aliada, uma verdadeira milagreira. Alexander Whitmore estava em seu escritório, contemplando pela janela saliente os arranha-céus iluminados de Manhattan. A cidade parecia vibrar com 1000 vidas, 1000 histórias, mas para ele, tudo lhe parecia estranhamente vazio. O toque do telefone em sua mesa, ligações de seus associados e sócios, e-mails urgentes. Nada conseguia preencher o vazio que se instalara sobre ele desde sua recente consulta médica. Ele se lembrava perfeitamente do momento em que o médico colocou as mãos em seus ombros com um olhar sério. Senhor Whitmore, sinto muito, mas o senhor é estéril. Não há tratamento que reverta essa condição. Essas palavras ainda ecoavam em sua cabeça. Alexander, que sempre acreditara que o dinheiro resolveria todos os problemas, de repente percebeu que algumas feridas não podiam ser curadas com dinheiro. Seu sonho de constituir família, de ter um filho nos braços, acabará de ruir. A noite se anunciava longa. Sua agenda, normalmente repleta de reuniões e jantares de negócios, de repente pareceu inútil. Ele pegou um copo de uísque, cujo gosto ardente o lembrou de que até os prazeres mais simples perdiam o brilho quando o coração era tomado pela decepção. Ao sair do escritório para participar de uma festa beneficente que aceitara por educação, ele ainda não sabia que aquela noite seria o início de uma transformação inesperada. No suntuoso saguão do hotel, entre cacos de cristal e vestidos brilhantes, ele viu Naomi Carter pela primeira vez. Ela riu com uma leveza que se destacava naquele ambiente austero e luxuoso. Seus cabelos negros cacheados e sedosos emolduravam um rosto luminoso, e seus olhos verdes pareciam atravessar fachadas. Ele foi tomado por uma sensação que não sentia há anos: inveja, curiosidade, admiração, e talvez, pela primeira vez em muito tempo, esperança. A conversa começou cautelosa, entre polidez e pequenas provocações humorísticas. Naomi, consciente de sua modesta posição em comparação com a dos convidados, nunca se deixou intimidar. Alexander, por sua vez, se viu rindo mais do que nas últimas semanas. Sentiu uma conexão se formando, frágil mas real, e algo lhe sussurrava que aquele encontro não seria comum. À medida que a noite avançava, Alexander deixou o baile pensando em Naomi, em seu riso e na luz que ela irradiava. Mal sabia ele que aquele simples encontro viraria sua vida de cabeça para baixo. Desafiaria suas crenças sobre família e o levaria por um caminho onde o improvável se tornaria possível. Nos dias que se seguiram à gala, Alexander não conseguia tirar a imagem de Naomi da cabeça. Seus colegas notaram que ele estava distraído, que seu sorriso havia se suavizado, que uma curiosidade incomum animava seus gestos. Nunca antes o encontro havia deixado uma impressão tão duradoura nele. Por sua vez, Naomi se lembrava daquele homem elegante e sério, mas por trás de sua aparência impecável, ela sentia uma vulnerabilidade rara, quase tocante.
Ele não a tratava como os outros convidados, com condescendência ou fascínio superficial. Não, ele a via de verdade, e isso a surpreendeu e a aqueceu. Poucos dias depois, Alexandre tomou uma decisão impulsiva, incomum para um homem tão metódico. Convidou Naomi para almoçar, longe dos holofotes e da pompa. Encontrarão-se em um pequeno e discreto restaurante italiano, onde conversas íntimas eram possíveis. Você é diferente dos outros convidados dessas galas, disse Alexander, sorrindo timidamente. E você é, surpreendente, respondeu Naomi com um brilho nos olhos. Você parece ter tudo, e ainda assim, tem algo que lhe falta. Essa observação tocou profundamente Alexandre. Ele percebeu que podia confiar nela, que suas palavras sobre sua infertilidade, que nunca ousara dizer a ninguém, talvez pudessem ressoar nela. Hesitante, ele falou sobre seu diagnóstico, sobre a dor de um sonho despedaçado. Naomi ouviu sem julgamentos, com calma e atenção cuidadosa. Alexander, ela disse suavemente, você é mais que um nome, mais que uma fortuna. E às vezes milagres acontecem inesperadamente. Aquelas palavras simples, porém poderosas, acenderam um vislumbre de esperança em seu coração obscurecido. Naomi ainda não sabia exatamente qual seria o papel que desempenharia em sua vida, mas algo dentro dela sabia que esse vínculo poderia mudar o destino de duas vidas. O almoço terminou, mas nenhum dos dois queria quebrar a magia que estava brotando. Alexander a acompanhou até a saída e, num silêncio consciente, nasceu um acordo tácito. Eles continuariam a se descobrir, a se apoiar e talvez, juntos, a desafiar o aparentemente impossível. Enquanto observava Naomi desaparecer na multidão de Nova York, Alexander sentiu pela primeira vez em muito tempo que o futuro, embora frágil e incerto, poderia guardar surpresas além de tudo o que ele havia imaginado. Nas semanas seguintes, Alexander e Naomi continuaram a se ver regularmente. Cada encontro era um refúgio da vida agitada do bilionário. Caminhadas no Central Park, cafés tranquilos, conversas que pareciam apagar os muros invisíveis que o dinheiro e o poder haviam erguido ao seu redor. Certa noite, enquanto jantavam em um pequeno e intimista restaurante no Brooklyn, Naomi fixou seu olhar verde em Alexander com uma nova intensidade. Alexander, ela sussurrou, eu sei que você está carregando um sonho quebrado, e eu quero te ajudar. Ele olhou para ela, surpreso. Socorro? Como você poderia me ajudar? Ninguém pode mudar quem eu sou. Naomi respirou fundo, como se cada palavra que ela estava prestes a dizer fosse cuidadosamente ponderada. O que vou te contar é delicado e improvável, mas quero que você me escute. Venho de uma família com um dom raro. Participamos de programas médicos experimentais. Existe a possibilidade de eu poder te ajudar a se tornar pai. Alexandre sentiu o coração disparar, uma mistura de descrença e esperança. Cada fibra do seu ser queria acreditar naquela promessa, mas a racionalidade o impedia. Ele ouvirá dezenas de promessas na vida, mas nenhuma se cumprirá. Naomi, isso é impossível. Você está falando sério? Ela assentiu com determinação nos olhos. Estou falando sério, mas não é uma solução garantida. Seria um processo longo e há riscos. Não posso prometer nada, exceto a possibilidade. Pela primeira vez em anos, Alexander sentiu uma centelha de vida retornar. A própria ideia de que a paternidade poderia ser possível, mesmo por meio de um milagre improvável, foi suficiente para reacender uma esperança que ele julgava perdida para sempre. Naquela noite, enquanto caminhava para casa, Alexander não conseguia tirar os pensamentos de Naomi e de suas palavras. Uma estranha combinação de medo, entusiasmo e gratidão o invadiu. Ele percebeu que aquela mulher humilde, porém extraordinária, agora tinha a chave para transformar sua vida. Este capítulo da história deles marcou o início de um caminho incerto, mas promissor. Um caminho onde o impossível de repente parecia estar ao nosso alcance. Onde a riqueza não importava mais e onde os milagres começaram a tomar forma. Alexandre finalmente aceitou a proposta de Naomi. Embora naturalmente cético, uma parte dele se recusava a deixar passar uma oportunidade, por mais improvável que fosse. Naomi, ciente da importância da decisão, acompanhou-o a um renomado especialista em medicina reprodutiva, onde as possibilidades médicas mais avançadas estavam sendo exploradas. O laboratório parecia saído de um filme futurista, telas brilhantes, equipamentos sofisticados e equipes de cientistas focadas em cada detalhe. Alexander, acostumado a conselhos de negócios e números, sentiu-se deslocado pela primeira vez. Ali o dinheiro tinha utilidade limitada, a ciência ditava suas próprias regras. Naomi o guiou pelo processo com calma e confiança. Ela explicou cada passo, cada risco, cada milagre em potencial. Alexandre ouviu, fascinado e nervoso ao mesmo tempo.
O contraste era impressionante. Ele passará a vida controlando tudo, prevendo cada movimento, e agora se via preso a uma frágil esperança. Alexander, disse Naomi, colocando a mão delicadamente sobre a dele, não importa o resultado. Nós já criamos algo maior do que nós mesmos. Esperança. O primeiro tratamento começou. Alexander se viu sentindo uma emoção que nunca havia conhecido: vulnerabilidade. Ele não era mais apenas um bilionário poderoso, era um homem disposto a acreditar em um milagre, a colocar seu coração nas mãos de outra pessoa. Nos dias que se seguiram, ele seguiu as instruções dos médicos com uma disciplina que normalmente reservava aos negócios. Naomi permaneceu ao seu lado, ora sorrindo, ora pensativa, compartilhando momentos de doce e silenciosa cumplicidade. Alexander estava descobrindo que a verdadeira riqueza não se mede em números em uma conta bancária, mas em confiança, esperança e conexão humana. Então, depois de várias semanas, chegou a hora do primeiro check-up. Com o coração disparado, Alexander acompanhou Naomi ao ultrassom. A técnica, toda sorridente, proferiu as palavras que virariam o mundo deles de cabeça para baixo. Parabéns, você está esperando 2 bebês. Alexander congelou. 2? Surpresa, descrença e alegria se misturaram em um turbilhão de emoções. Naomi, com lágrimas nos olhos, apertou a mão dele. Eles tinham acabado de cruzar um limiar que nenhum dos dois havia imaginado. 2 vidas improváveis, presenteadas por um milagre inesperado, mudariam suas vidas para sempre. Essa revelação marcou o verdadeiro início de sua aventura. Não era mais apenas uma promessa ou uma esperança, era uma realidade. Os gêmeos, improváveis e milagrosos, estavam ali. E com eles, o amor, a dúvida e a responsabilidade de um futuro inteiramente novo pairavam no horizonte. Com o passar das semanas, Naomi e Alexander se adaptaram à nova realidade que tomava conta de suas vidas. À medida que a gravidez avançava, cada consulta médica se tornava uma mistura de entusiasmo e apreensão. Alexander, geralmente dono do seu próprio mundo, percebeu-se ouvindo atentamente os batimentos cardíacos dos filhos, sentindo pela primeira vez uma profunda conexão com a vida que crescia dentro de Naomi. Escute, disse Naomi, colocando a sonda na barriga. Você está ouvindo? Estes são seus filhos. Alexander assentiu, com os olhos brilhando. As batidas rápidas e constantes ressoavam como uma promessa tangível, um ritmo que o lembrava de que a vida podia oferecer milagres onde menos se espera. No silêncio do apartamento de Naomi, ele começou a se abrir como nunca antes. Conversou com os filhos, imaginou seus rostos, suas risadas e se viu sonhando com uma família unida, cheia de calor e amor. Naomi observava Alexander com ternura, ciente de que cada gesto, cada palavra, aproximava aquele homem outrora distante da paternidade que ele julgava lhe ser negada. No entanto, nem tudo foi simples. A gravidez trouxe consigo sua cota de desafios, náuseas, fadiga e problemas médicos. Naomi, forte e corajosa, enfrentou cada obstáculo com serenidade, mas Alexander viu nela uma resiliência que nunca conhecera em ninguém. Percebeu que o amor e o respeito que sentia por ela aumentavam a cada dia, não apenas pelo milagre que ela representava, mas pela mulher que ela era. Certa noite, enquanto estavam sentados perto da janela, observando as luzes de Nova York brilharem, Naomi colocou a mão na barriga. Eles estão se movendo, Alexander. Você consegue sentir? Ela disse com um sorriso. Ele colocou a mão em cada mão e sentiu um pequeno movimento leve, mas real. Esse simples contato foi um momento de revelação. Ele não era mais apenas um espectador da própria vida. Agora era parte de um milagre vivo. 2 seres improváveis, nascidos da coragem e do amor, existiam por causa deles. Este capítulo da história deles não era mais apenas um capítulo de frágil esperança. Era o despertar de Alexander para uma realidade que ele jamais imaginara ser possível. Alegria, responsabilidade e amor incondicional pelas crianças. Algo que ele valorizaria mais do que qualquer coisa no mundo. A gravidez progrediu, mas com ela surgiram complicações inesperadas. Durante um check-up de rotina, o médico demonstrou preocupação. Naomi apresentava sinais de fadiga extrema e pressão alta. As gêmeas estavam saudáveis, mas sua segurança exigia vigilância redobrada. Alexander sentiu um pânico que nunca havia sentido antes. Todo o seu mundo, todas as suas certezas, estavam agora suspensos em torno da saúde frágil de Naomi e da vida em desenvolvimento de seus filhos. Ele abandonou temporariamente o negócio e dedicou cada momento a cuidar dela. As equipes médicas, impressionadas com sua dedicação, notaram um homem transformado. O bilionário distante e calculista estava dando lugar a um pai amoroso antes mesmo de seus filhos nascerem.
Noemi, apesar do cansaço, demonstrou uma coragem admirável. Ela se recusou a deixar o medo dominar sua vida cotidiana e tranquilizou Alexandre, mesmo quando as noites eram longas e os acessos de insegurança eram numerosos. Alexander, ela sussurrou certa noite, sei que você está preocupado, mas precisamos permanecer fortes. As crianças sentem a nossa força. O relacionamento já intenso deles se aprofundou ainda mais. Cada gesto, cada olhar, cada palavra assumia uma nova dimensão. Alexandre descobriu que o amor não se limitava ao luxo ou ao prestígio, era medido em atenção, sacrifício e presença constante em momentos de fragilidade. No entanto, a ansiedade não era o único desafio. Rumores começaram a circular na mídia financeira, alguns acionistas murmuravam sobre a falta de descendência biológica de Whitmore. Jornalistas especulavam sobre a capacidade de Alexander de administrar o império familiar sem um herdeiro direto. Alexander, dividido entre a ansiedade por Naomi e as pressões externas, percebeu que a verdadeira batalha estava sendo travada em seu coração e no quarto de Naomi, não nas torres de vidro de Manhattan. Ele precisava proteger sua família ainda não nascida do mundo inteiro se necessário. Uma noite, enquanto segurava a mão de Naomi, ele sussurrou: "Não importa o que o mundo diga, nós vamos superar essa tempestade. Eu estarei aqui para você sempre." Naomi sorriu fracamente, mas com um brilho de esperança nos olhos. Os gêmeos improváveis e milagrosos agora representavam não apenas um sonho realizado, mas também a força que uniria essas duas vidas diante das tempestades que viriam. O último trimestre da gravidez começou, e cada dia trazia sua cota de alegrias e preocupações. Naomi sentia os gêmeos se mexendo constantemente, batendo suavemente em sua barriga como se para lembrar a Alexander e a si mesma que a vida estava florescendo apesar de todos os obstáculos. Alexander, que antes confiava apenas em números e controle, descobriu a beleza do inesperado. Ele conversava com as crianças, às vezes sozinho na sala de estar, contando histórias, rindo e imaginando o futuro delas. Naomi observava esses momentos com admiração. O homem que ela conhecia, distante e calculista, agora era pai antes mesmo de os bebês nascerem. Mas a preocupação persistia. Naomi ainda tinha episódios de fadiga extrema e pressão alta, e Alexander nunca a abandonava durante as noites difíceis. Cada consulta médica se tornava um momento de tensão, mas também de triunfo quando o médico confirmava que as gêmeas estavam saudáveis. Certa noite, enquanto caminhavam no Central Park, Alexander parou e pegou gravemente a mão de Naomi. "Naomi, aconteça o que acontecer, quero que você saiba. Eu jamais conseguiria imaginar minha vida sem você e sem eles. Até as tempestades que enfrentamos agora parecem minúsculas comparadas a este milagre." Naomi sorriu com lágrimas nos olhos. "Alexander, eu sinto mesmo. Essas crianças são improváveis, mas a existência delas é a prova de que o impossível pode se tornar realidade. E você é incrível." Semanas se passaram, repletas de preparativos e sonhos. Alexander transformou uma ala de seu apartamento em um quarto para os gêmeos, escolhendo cuidadosamente cada detalhe. Naomi, tocada por sua atenção, sentiu-se amada e apoiada como nunca antes. No entanto, o suspense permanecia palpável. A data prevista para o parto se aproximava e o medo de complicações continuava a pairar. Cada contração imaginada, cada pequeno movimento inesperado das crianças, era um lembrete de que o milagre que haviam criado era frágil e precioso. A espera foi uma dança delicada entre a esperança e o medo, mas Alexander e Naomi sabiam de uma coisa: não importava o que o futuro reservasse. Eles agora eram uma família. Dois gêmeos improváveis nascidos de um milagre, esperando para mudar suas vidas para sempre. O dia tão esperado chegou. Naomi sentiu as primeiras contrações logo de manhã. A tensão no apartamento de Manhattan era palpável. Alexander, com as mãos trêmulas mas determinado, ajudou-a a se preparar para o hospital, repetindo palavras de incentivo o tempo todo. "Vai ficar tudo bem, Naomi. Estamos prontos. Estou com você." Ao chegar ao hospital, a equipe médica rapidamente assumiu o controle. Naomi foi colocada em uma moderna sala de parto, enquanto Alexander, encostado na cama, segurava sua mão com força. As horas seguintes foram uma mistura de gritos, suor, medo e esperança. Cada contração parecia uma provação sobre-humana, mas Naomi, guiada por uma força interior excepcional, resistiu corajosamente. Então chegou o momento temido. O primeiro choro ecoou pela sala. Um menino forte e vigoroso havia nascido. Alexandre sentiu seu coração explodir em lágrimas de alegria. Nunca imaginara sentir uma emoção tão intensa. "É incrível", ele murmurou, incapaz de tirar os olhos do bebê. Mas o milagre não havia terminado.
Minutos depois, ouviu-se o segundo choro. Uma menina, também perfeitamente saudável, havia se juntado ao irmão. Os gêmeos improváveis estavam lá vivendo, respirando e mudando a vida de seus pais para sempre. Alexandre, emocionado, tomou as duas crianças nos braços, uma de cada vez, percebendo que seu sonho de ser pai, antes considerado impossível, agora era realidade. Naomi, cansada mas radiante, sorriu de pura emoção. Conseguimos, Alexander. Criamos um milagre, disse ela com lágrimas rolando pelo rosto. Aquele momento único e sagrado apagou todos os medos e dúvidas dos meses anteriores. Alexandre compreendeu então que a vida não se mede por fortunas, mas por momentos preciosos, por esperanças realizadas e por milagres improváveis. Os gêmeos, envoltos em cobertores macios, pareciam perfeitamente conscientes de seu poder silencioso. Unir duas vidas destruídas pela dúvida e pelo medo e transformar um sonho impossível em uma família milagrosa. Este capítulo marcou o ápice de sua jornada, mas foi apenas o começo de uma aventura ainda mais profunda, onde amor, responsabilidade e alegria redefiniriam todos os aspectos de suas vidas. Os primeiros dias em casa foram um turbilhão de emoções para Alexander e Naomi. Os gêmeos Caleb e Lila enchiam o apartamento com sua presença frágil, porém poderosa. Cada sorriso, cada pequeno movimento, cada respiração parecia fortalecer o laço invisível que unia aquela família improvável. Alexander descobriu um novo mundo. As noites sem dormir, as mamadeiras, o choro, tudo isso o transformou profundamente. Ele se levantava sem hesitar a cada chamado dos bebês, trocava fraldas com uma concentração impressionante e aprendeu a interpretar os menores sinais de cansaço ou fome. O rigor e a disciplina que aplicava nos negócios tornaram-se uma ferramenta para gerenciar a vida diária com as crianças. Naomi, ainda radiante apesar do cansaço, olhou para Alexander com admiração. Ele não era mais simplesmente o bilionário distante e metódico que ela conhecera. Era um pai totalmente dedicado, cujo amor e paciência eram revelados a cada momento. Eles se parecem tanto com você, ela disse uma manhã, observando Caleb, o menino dormindo no peito de Alexander. Alexander sorriu com o coração transbordando. Sentiu um amor que nunca havia conhecido, uma responsabilidade e uma alegria pura que superavam tudo o que já havia experimentado. Os gêmeos eram muito mais do que um milagre médico, eram um símbolo vivo de resiliência, coragem e da possibilidade de que a vida às vezes pode oferecer presentes impossíveis. O casal enfrentou momentos de dúvida e fadiga, mas cada sorriso das crianças, cada olhar inocente apagava instantaneamente qualquer preocupação. Alexander começou a sonhar com o futuro, Caleb e Lila crescendo juntos, descobrindo o mundo sob sua proteção, cercados de amor e segurança. Uma noite, enquanto embalava Lila em seu ombro, Alexander sussurrou: "Eu não sabia que você podia sentir tanto amor. Obrigada, Naomi. Obrigada por tornar o impossível possível." Naomi colocou a mão sobre a dele, com um sorriso tranquilo e feliz no rosto. "Fizemos isso juntos, Alexander. E nossa história está apenas começando." Pela primeira vez em anos, Alexandre sentiu uma paz e uma realização que nenhuma riqueza ou poder jamais poderiam oferecer. A família improvável que haviam criado tornou-se o centro do seu universo, e cada dia trazia novas alegrias, desafios e uma admiração constante pelo milagre que estavam vivenciando. Com o passar dos meses, Alexander, Naomi, Caleb e Lila floresceram em uma vida repleta de risos, descobertas e pequenos milagres diários. O apartamento de Whitmore, antes tranquilo e meticulosamente organizado, agora fervilhava com a vida de uma família completa, inesperada e preciosa. Alexander aprenderá a desacelerar, a saborear cada sorriso, cada gargalhada, cada abraço dos filhos. Maravilhava-se com a cumplicidade entre Caleb e Lila, que se uniam em gestos espontâneos, olhares travessos e primeiras palavras trocadas. Naomi, radiante e serena, continuava a surpreendê-lo com sua força silenciosa e sua capacidade de transformar cada momento em felicidade compartilhada. Numa noite de outono, os quatro passeavam pelo Central Park. Os gêmeos corriam à frente, rindo à gargalhada, enquanto Alexander e Naomi caminhavam de mãos dadas. O vento fresco e as folhas caídas criavam uma imagem perfeita, um símbolo da vida renovada e da família improvável que haviam construído. Alexandre parou por um momento olhando para Noemi e as crianças. "Nunca pensei que o impossível pudesse ser real", murmurou ele. "Mas nós conseguimos, e você me mostrou o que a vida realmente significa." Naomi sorriu para ele, seus olhos brilhando de gratidão e amor. "E isso é só o começo. Cada dia com eles é um milagre, Alexander. Criamos algo maior do que nós mesmos."
Os gêmeos correram em sua direção, e naquele momento de suspense, Alexandre compreendeu que o verdadeiro milagre não era apenas o nascimento improvável de Caleb e Lila, mas o amor e a força que haviam descoberto juntos. A riqueza, o poder, os títulos, tudo isso agora parecia insignificante em comparação com o calor, as risadas e a união daquela família. Sentado em um banco, cercado por Naomi e as crianças, Alexander sentiu felicidade completa pela primeira vez. Uma paz interior que nenhuma quantia de dinheiro jamais poderia proporcionar. Milagres existem, pensou ele, mas às vezes assumem a forma de vidas improváveis, conexões inesperadas e um amor que pode transformar tudo o que se pensava perdido. E assim, a improvável família de Alexandre e Naomi continuou a crescer em alegria, ternura e no milagre diário de sua existência compartilhada. Um lembrete de que o impossível às vezes pode se tornar realidade quando coragem, amor e esperança se encontram.